estamos em mais um podcast, Se Meu Bisturi Falasse. E hoje estou com uma convidada super especial, uma amiga e professora que nós damos aulas em conjunto, a professora Amanda Lopes. Amanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tu. É um prazer enorme estar com você aqui hoje. Obrigada. E hoje o nosso assunto vai ser algo muito importante, né? Tanto para a parte cirúrgica quanto para a parte da harmonização orofacial, que é a análise facial, né? Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, por favor, Amanda, se apresente, né, para os nossos telespectadores. Combinado. Bom, contando um pouquinho sobre a minha história, que você já está cansada de ouvir, né, Tu? Eu comecei a dar meus primeiros passos na harmonização em 2014. Entrei dentro desse mundo fazendo lábios, porque eram os procedimentos mais buscados dentro dessa época, junto com a toxina botulínica, ainda são, mas no início eles realmente eram a porta de entrada até da nossa formação para isso. Depois disso, fiz uma imersão completa dentro desse mundo e hoje sou 100% entregue à harmonização. Meu mestrado foi voltado para a parte hormonal, minhas especializações são na área da harmonização e de implantodontia. Cursei um pouquinho de estomatologia, onde tive a honra de ter você como minha prof nessa época. Cursei a especialização de periodontia também. E dentro do meu doutorado consegui estudar um pouco do nosso assunto de hoje, que é essa parte de análise facial. Então vai ser muito bom poder reviver essas informações e trazer isso aqui para dentro do teu podcast. Obrigada. Sim, a Amanda, ela teve um pezinho ali na cirurgia, né, Amanda? A gente sempre se encontrava nos congressos e eu fiquei muito feliz de ver você pegar essa dedicação sua e trazer para a parte da harmonização, principalmente a parte científica, né? Que hoje a gente vê muitos casos da harmonização que parece que é algo muito simples, né? A gente vê aqui a técnica, sai recriando a técnica, mas a gente tem que entender essa parte científica, que eu acho muito bacana. Ontem mesmo eu estava conversando com meu esposo e falei assim, nossa, eu gosto muito da didática da Amanda, que quando ela vai ministrar uma aula, ela faz algumas questões, né, para o público dela, como ontem você estava conversando sobre as seringas, né, porque você vai dar uma aula sobre toxina botulínica, trazendo essa parte, qual que é a seringa é mais importante, por que será que essa é a melhor, né, vamos pesquisar a fundo, qual que tem a melhor indicação, qual que o paciente sente menos dor. Então a gente estava conversando sobre isso, como é importante trazer essa parte científica para a parte clínica, para a vivência clínica. Porque sair produzindo é muito fácil, né? Mas a gente tem que entender o porquê. A gente sempre se coloca no papel de aluno. Somos alunos todos os dias e a todo momento, né? Além de sermos professores. E sempre quando eu vou montar uma aula, eu me pergunto quais são as dúvidas que eu tinha, quais eu ainda tenho, o que eu preciso me aprofundar para que eu consiga entregar o melhor. Exato. Por isso que a gente vai construindo e vai cada vez mais entregando uma linha de raciocínio mais completa. Sim. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe, Tu, é buscar conhecimentos de fora da nossa área. Ouvir podcasts que são do marketing, que são de vendas, que são de gestão, que são de filosofia, que é o que eu mais sou apaixonada e é o que eu consumo diariamente. E isso me ajuda a construir uma linha de raciocínio diferente, mais integrativa, dá para usar esse termo, no momento em que a gente ensina algum ponto e traz isso para os alunos. Então, sempre fazer perguntas. Eu acho que essa é a chave para a gente montar essa linha de raciocínio que seja muito adequada. Sim, exatamente. Eu tenho essa mesma linha. Sempre que eu vou procurar um curso, né, algo que eu vou fazer, eu quero olhar lá a grade, eu quero entender, eu brinco assim, que eu sou tipo Hermione Granger, sabe? Que tipo, fica, mas por quê? Mas por quê, né? Que eu quero saber a fundo o porquê dessa seleção, por que essa técnica, qual a estrutura anatômica está envolvido, né? O que a gente tem que ter de cuidado. Então eu sou aquela que tem que se dedicar demais para ter receio e aí sim aprofundar. Então eu acho muito interessante essa didática que você traz, que eu vejo que tá em falta muito, né? Essa parte de trazer o científico, né? E por causa disso, eu convidei a prof. Amanda para conversar com a gente de análise facial, porque ela publicou um artigo científico falando sobre quais são as perguntas, né? O que é muito importante a gente ver para uma análise facial, né? Que a gente, como cirurgiões dentistas, tem uma visão, né? Mas nós temos vários colegas de várias áreas da harmonização
E esse artigo científico dela traz isso para auxiliar todos os colegas de todas as áreas da harmonização. Então conte um pouquinho para nós, Amanda, sobre o seu artigo, né? Ou como que foi esse estudo para chegar até essa tua análise facial. Perfeito. Essa jornada começou em 2020 e ela começou com alguns questionamentos de pontas soltas que eu enxergava dentro do nosso mercado. Nós somos dentistas, essa é a nossa base, essa é a nossa formação. Então, para nós, quando a gente olha para um rosto, já está desde o nosso primeiro dia da faculdade muito claro algumas características para que a gente enxergue o que precisa ser feito. Alguns profissionais têm mais habilidade para explicar o que tem que ser feito e outros não conseguem explicar. Eles simplesmente sabem que tem que mexer naquela região, fazer tal movimento para conseguir entregar a harmonia daquela face. Mas nessa época, em 2020, o que eu percebi era o seguinte: vários entrantes dentro do mercado da harmonização. Quem eram esses entrantes? A biomedicina, a medicina. Por quê? Porque a medicina ela sempre teve uma base muito forte para tratamento de doenças, mas nessa parte estética, fora da cirurgia plástica, ainda era um delay na formação desses profissionais. Aí chegando junto a enfermagem, a fisioterapia, que tem dado cada vez mais os seus passos dentro desse mercado, os farmacêuticos, os biólogos, que também tiveram seu pé muito forte aqui dentro, cada um com a sua formação diferente, muitas vezes não vivenciou aulas sobre análise facial. E quando vivenciou de uma maneira solta. Por quê? Porque não fez parte da sua base. Então, a ideia de propor uma análise facial unificada, que todas as áreas conseguissem conversar de maneira comum, foi o grande motivador para que esse estudo surgisse. E foi um desafio muito grande, porque como é que você traz isso para áreas que têm bases tão diferentes? Essa foi a nossa motivação para construir isso. E conte para nós um pouquinho o que é importante nessa análise, né? Porque hoje a gente vê assim de tirar fotos, fazer protocolo fotográfico, mas falar pra gente sobre as medições, né? Que nos nossos cursos a gente, né, entrega pro paciente uma reguinha para ele fazer todas as medições, entender um pouquinho sobre essa parte de assimetria facial, né? Até mesmo no preenchimento labial também, que a gente tem que ter alguns focos diferentes ali sobre o tecido, né? Sobre gordura também nessa região do lábio, exposição de incisivos. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Conto sim. Todas as vezes que a gente olha para um rosto, e para você que é cirurgiã é muito mais claro isso, né, nós temos que avaliar tanto quantificadores subjetivos, ou seja, qual a personalidade que aquela pessoa transmite ou quer passar a transmitir, e quantificadores que sejam objetivos, que são as medições. Eu sempre tenho que atrelar os dois mundos para que eu consiga entregar um excelente resultado. E veja, no momento em que a gente faz essa avaliação desse paciente, o que forma o nosso conceito para elaborar um diagnóstico não é só as aulas que nós temos ensinando a medir rostos ou avaliar esses quantificadores que são subjetivos, mas também as nossas experiências de vida. Tanto é que, se a gente colocar um paciente aqui na nossa frente, nós duas trabalhamos juntas, entendemos muito como a cabeça uma da outra funciona, tivemos uma formação muito parecida, apesar de você vir para a cirurgia, a nossa base foi muito parecida, cada uma de nós talvez seguiria para um caminho diferente para aquele mesmo paciente, porque as nossas experiências de vida pessoais foram diferentes. Então, olha o peso que a gente tem nas mãos no momento de planejar um rosto, o que a gente vai fazer nele. E a gente não pode esquecer também que o paciente tem experiências de vida ainda mais diferentes. Então, eu tenho que somar os desejos daquele paciente, ter o feeling de interpretar o que ele busca, mais a minha interpretação e com base nisso entregar um resultado. A maior falha hoje que eu enxergo dentro do nosso mercado é eu não saber avaliar uma face de maneira adequada e por conta disso entregar resultados inferiores aquém do que eu poderia entregar. Porque executar, com treinamento a gente executa muito bem, né? Com técnica, com conhecimento de anatomia, executar o que precisa ser feito vira uma rotina. Mas agora, o planejar o que precisa ser feito, aonde colocar aquele produto para entregar o resultado, é o maior desafio. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que são esses principais quantificadores que a gente precisa ter para poder avaliar essa face. Eu sei que aqui hoje eu sou a entrevistada, mas
E eu queria muito que você trouxesse, Tu, um link para que eu pudesse ajudar a trazer também. Como um cirurgião bucomaxilo avalia essa face? Qual que é a diferença que você enxerga hoje como cirurgiã, Sim. comparando a outros colegas que não são da cirurgia? O que eu vejo de diferença, nós da cirurgia bucomaxilo, porque para nós a estética é um bônus, né? A gente olha muito o paciente pensando na parte funcional. Então, por exemplo, um paciente classe 2, né, que é um paciente com retrognatismo. Então, normalmente, um profissional que vai trabalhar só na área da estética, da harmonização, ele vai olhar o quê? A queixa principal dele vai ser a ausência do mento, né, a ausência do queixo, vou planejar um preenchedor. Nós não. A nossa primeira pergunta é, como que está a via aérea desse paciente? Então, a gente, né, faz a análise nossa pensando na parte esquelética. Uhum. Então, a gente vai para a parte esquelética pensando, como que está a via aérea? Então, o nosso questionário, antes da gente chegar na parte estética, do planejamento estético, a gente pensa em todo o planejamento funcional. Então, a gente vai questionar esse paciente de via aérea, se ele tem apneia obstrutiva do sono, se ele respira bem pelo nariz, né? Então, a gente faz o nosso planejamento esquelético. Então, para a gente chegar numa análise facial, a gente solicita exames de imagem também, né? Então, eu trabalho com a ultrassonografia, ou a gente pede também exames radiográficos, como radiografia, né? Teleradiografia em perfil, radiografia panorâmica, para eu ter uma ideia esquelética, fazer uma análise esquelética, daí fazer uma análise do perfil desse paciente, dos tecidos moles, tecidos adjacentes desse paciente. Então, eu acho que essa é a nossa diferença pensando na harmonização. E na harmonização a gente faz a análise, né, igual eu comentei sobre protocolos fotográficos, né, através de protocolos fotográficos, na conversa com o paciente, e a gente da cirurgia, a gente faz essa análise mais minuciosa pensando na função. Então, um paciente, por exemplo, classe 2 que chega para mim, a última coisa que eu vou indicar para ele, que eu vou pensar, é na projeção do mento através de um ácido hialurônico, uma prótese de mento. Primeiro a gente pensa na parte funcional. Até tomando liberdade, eu acho que esse é um dos principais motivos que durante um bom tempo, no início da harmonização, vários colegas cirurgiões bucomaxilo julgavam tanto essa especialidade. Sim. Porque o bucomaxilo tem uma visão voltada para a função e a estética, como você trouxe, é um plus, é um benefício. Ele está devolvendo realmente essa função para o paciente, ou construindo em muitas situações, Sim. né? E ele olhava para a harmonização e falava, ok, agora aquele paciente não vai mais operar, não vai ter mais a sua função garantida, porque as pessoas estão colocando ácido hialurônico, corrigindo pontos estéticos, mas esquecendo desse lado. Exato. E hoje eu acho que a gente conseguiu conquistar isso, né? Conseguimos conquistar o respeito dos cirurgiões, porque a gente aprendeu a trabalhar junto. Eu acho que o cirurgião enxergou que a harmonização facial é um complemento à sua especialidade. Exato. E a harmonização facial entendeu que muitas coisas ela não vai conseguir construir sozinha, só colocando preenchedores. Ela vai precisar de um cirurgião bucomaxilo que restabeleça essa função para depois ela vir refinando. Estou muito feliz com o caminho que nós chegamos hoje, unindo essas diversas especialidades com a cirurgia. Com a cirurgia, exatamente. É bem isso mesmo, é bem o que você comentou. No início, para nós, cirurgiões bucomaxilo, a gente tinha esse medo das pessoas esquecerem da parte funcional e só se conectarem com a parte estética. Porque um paciente que é indicado para um procedimento de cirurgia ortognática, por exemplo, né, o paciente que tem prognatismo ou retrognatismo, a gente está pensando muito em toda a parte funcional, né? A gente não leva um paciente para uma mesa cirúrgica por causa de 1 milímetro de desvio que você pode usar um ácido hialurônico, por exemplo, se a queixa dele é totalmente estética, né? Mas agora eu já tive pacientes que foram encaminhados para fazer, por exemplo, um procedimento estético, como uma lipoaspiração, né, lipo de papada, e na verdade aquele paciente era um paciente classe 2, e a minha pergunta foi, como que é a sua via aérea? Ela, nossa, doutora, de noite meu marido fala que eu ronco muito, que eu paro de respirar. Então a gente viu que a queixa dela, na verdade, não era papada, tinha toda uma parte funcional atrás dessa papada, né? Ela tinha uma falsa papada, vamos dizer assim, porque toda a musculatura supraioide dela estava com esse retrognatismo. Então a gente solicitou exames de imagem e a gente via que a via aérea superior dela era muito restrita. Então essa paciente foi indicada para o procedimento de cirurgia ortognática.
E quando ela voltou, o que ela mais falava, que era assim, bonitinho de ver, ela falava, doutora, eu tô amando meu rosto, mas olha, eu respiro, olha, eu consigo respirar. Fantástico. Então a gente trouxe essa função, né? Então o nosso medo da cirurgia bucomaxila com a Hoff era isso, poxa, vamos esquecer da parte funcional, só pensar em beleza? A vida não é só beleza, não é só estética, a gente tem que pensar nessa parte funcional. Sim. Então, com essa união, agora a gente está muito feliz. Que legal. Trazendo um link ainda sobre o que você me questionou, sobre essa visão do cirurgião, que eu devolvi a pergunta para você. Um dos motivadores para a gente produzir esse estudo, estudar a análise facial, é que hoje eu pego um cirurgião, não precisa ser um cirurgião bucomaxilo, vamos pegar um cirurgião dentista mesmo, na sua formação em odontologia. Ele tem como hábito solicitar exames de imagem, por exemplo. Agora você pega as outras especialidades, a medicina, a biomedicina, a farmácia, a enfermagem, não tem como hábito solicitar exames de imagem. Por quê? Porque, de novo, a sua formação base foi diferente. Muitas vezes esses especialistas, eles não sabem como solicitar esses exames. E acabam enfrentando até alguns desafios relacionados a planos de saúde, quando vão solicitar, e aí é um outro assunto. Então você imagina, eu precisava pensar numa linha de raciocínio que fosse simplificada para todas essas áreas, onde eu não tenho acesso a exames de imagem. Por quê? Porque não é hábito da nossa especialidade. Existe um mundo ideal, seria ideal se todos nós conseguíssemos solicitar para determinar se esse paciente deveria ir para uma cirurgia ou se eu posso fazer harmonização, fecharia um diagnóstico muito mais amplo. Mas o mundo ideal não é um mundo que a gente conseguiria aplicar dentro do mercado. A gente sempre brinca, né? Qual que é o melhor tratamento para o paciente? Aquele que ele adere. Não é o tratamento mais caro, porque às vezes não faz parte da realidade dele. Não é, às vezes, o exame que ele consegue fazer o acesso, é que o paciente adere. Então, a ideia de a gente desenvolver isso foi justamente buscando corrigir essas falhas e unificando a conversa entre as especialidades. Pensando que hoje a odontologia tinha um acesso mais amplo a algumas solicitações e as outras áreas talvez nem tanto, mas elas precisavam se conversar e por isso a gente buscou essa metodologia mais simplista. Ótimo, excelente. E vocês vão acompanhar, né, que nesse projeto, nesse artigo científico que a professora Amanda fez, lá ela fez todo um cálculo para você entender, conseguir fazer um planejamento, né, Amanda, e entender qual que é o procedimento mais indicado, né? Que hoje a gente tem assim visões, nossa, acho que tem preenchimento malar, acho que tem preenchimento. Ali a gente sai do achismo, né, e chega em dados matemáticos, né, em contas, que isso vai nos dizer, não, nesse caso clínico é indicado fazer um preenchimento de malar, é indicado fazer, né, um preenchimento de mandíbula. Eu acho muito interessante isso que você traz, até mesmo para o planejamento de um preenchimento labial. E isso é engraçado para nós da cirurgia bucomaxilo também, porque às vezes o paciente vem nessa também do preenchimento labial e o lábio mesmo vai nos dizer também se esse paciente tem projeção também, né? Ou retrognatismo mandibular, né? Ou uma deficiência anteroposterior de maxila. Tudo isso também a gente consegue fazer através da análise labial. Então é muito interessante que com esse teu artigo a gente faz essa análise diferente também até para o planejamento labial. Eu falo isso porque parece que o lábio é algo muito fácil, vamos dizer assim, né, de planejar, e na verdade não é. Né? A gente tá com um caso clínico bem interessante. Desafiador, né? desafiador. Isso que a gente construiu foi pegar alguns pedaços, unir, né, várias coisas que já existiam na literatura dentro de uma única ferramenta. E para fazer esses cálculos nós usamos o bom e velho conhecido índice facial e o índice de largura dessa face também. Nós fazemos esse cálculo, orientamos essa medição, juntando aqueles quantificadores subjetivos. Quem tiver a oportunidade de ler o artigo, acho que vale a gente deixar o link do artigo, né, disponível para quem quiser. Quando baixar esse artigo, vai baixar também a ficha, que vai poder usar nos seus pacientes. No artigo, a ficha está em inglês, porque, obviamente, é o idioma mundial para a gente fazer as publicações em boas revistas, mas se você quiser a sua ficha em português, deixo aqui disponível. Tenho certeza que você não vai se opor da gente disponibilizar para esses ouvintes. Eu ia pedir no finalzinho, eu ia pedir. Nós disponibilizamos por quê? Porque você pode imprimir, ter no seu consultório, ou então usar ela de maneira digital. E ela é muito legal porque você faz esse roteiro, vai preenchendo, até chegar nesses cálculos que nós estamos falando. E a ficha é muito intuitiva, ela mostra para você aonde você vai preencher,
como você vai colocar o paquímetro no rosto do paciente para coletar essas medidas e, com base nisso, poder formular uma hipótese diagnóstica. E veja, mesmo atuando na harmonização desde 2014, tendo uma formação da odontologia que antecede a isso, tem muitos pacientes que, depois de um dia muito cansada, vendo muitos pacientes, eu não enxergo algumas coisas e eu uso a ficha para fechar diagnóstico. Em outras situações, naquele paciente que é um paciente, por exemplo, muito bonito, que você não sabe nem por onde começar, porque qualquer ponto que você faça fora do eixo, você estraga aquela face. Sim. Eu uso também para fechar o diagnóstico do paciente, para ter certeza ou enxergar coisas que eu não tinha enxergado antes. Então, esses cálculos são utilizados justamente para isso. E para fazer esses cálculos, nós basicamente coletamos a altura dessa face e coletamos a medida da largura, tanto do terço médio quanto do terço inferior. É muito simples de fazer e de executar. Perfeito, maravilha. E Amanda, agora a gente falou de casos desafiadores. Queria que você contasse para mim, com toda essa sua experiência na parte da harmonização, qual foi o caso mais desafiador que você pegou, assim, tanto de preenchimentos da face, ou preenchimento labial? O que foi, assim, um caso que você olhou, como você comentou, tem faces que são muito bonitas, a gente nem sabe o que fazer, porque tem aquele medo de modificar o que já é belo, né? Então, conte pra mim, assim, um caso que você achou mais difícil, mais desafiador. Eu acho que eu tenho 2 casos em mente. O primeiro deles, nós estamos vivendo juntas, né? Sim. Nós estamos fazendo um ajuste de uma paciente que tinha um lábio extremamente desafiador, porque era um lábio que não harmonizava dentro dessa face como um todo. Era um lábio que trazia alguns traços um pouco mais masculinos, porque é um lábio mais quadrado. Sim. E nós precisávamos transformar esse lábio num lábio com desenhos mais femininos, com traços mais neotênicos, e nós estamos trabalhando juntas num caso bem desafiador que vai levar alguns meses até a gente conseguir concluir ele. Então esse foi um dos principais desafios, mas esse eu acho que daqui a pouco a gente vai poder ter um podcast só dele, que ele vai virar um artigo de tão desafiador. Sim. Mas pensando em face em geral, eu acho que são os pacientes classe 3. Para mim, eles são os maiores desafios para a gente conseguir devolver uma estética, ou melhor, construir uma estética para esse rosto. Sim. O paciente classe 2, dependendo do nível dessa discrepância, a gente consegue trabalhar muito bem. Se a queixa dele for só estética, como a gente comentou, a gente consegue trabalhar muito bem. Mas e o paciente classe 3? Exato. Ele é um desafio enorme, porque, eu começo a jogar outros pontos de luz para um terço médio, para eu conseguir buscar um equilíbrio, já que esse terço inferior normalmente está com essa discrepância. Mas para mim, eu acho que eles são os maiores desafios. E eu acho que eu posso generalizar com base em tantos alunos que a gente já teve, que não é um desafio só meu. Sim. Eu acho que é de todo o harmonizador conseguir deixar um rosto classe 3 que não quer operar, ou que não vai para cirurgia por algum outro motivo, harmônico. Exato, concordo totalmente com o que você comentou. Porque um paciente classe 3, normalmente, né, a gente pode ver assim que esse paciente, a gente pode considerar como um falso classe 3, por ter uma deficiência anteroposterior de maxila, né? Então a maxila não acompanhou o desenvolvimento mandibular. Então esse paciente, se você pensar na ROF, você vai ter que tentar fazer muita projeção desta região, né, de fossa mandibular, fossa maxilar, fossa piriforme. Então você vai ter que tentar avançar demais essa maxila sem ser uma técnica cirúrgica. Então você vai muito produto para você tentar fazer pontos de luz ali, e mesmo assim você não consegue um resultado satisfatório. Não. E fora esse paciente classe 3, eu poderia citar inúmeros outros casos que são desafiadores. Por exemplo, o rosto redondo. O rosto redondo é um grande desafio, porque dependendo de onde eu aplico o produto nesse paciente, eu vou deixar ele eu saio do redondo, eu consigo construir um quadrado, mas esse quadrado ainda dá uma sensação de rosto cheio. Não de um rosto desenhado. Exato. Então o rosto redondo é um grande desafio que nós temos. Rostos que para mim são os melhores pra gente harmonizar. O dólico facial. Sim. O dólico facial é um rosto que dá pra gente construir formas e facetas nele, que dá pra deixar lindo. E o rosto de um paciente que tá com sobrepeso. Eu sempre brinco, e até desafio, né? Quantas fotos de antes e depois nas redes sociais você encontra de um paciente que tem sobrepeso?
Me mostra. A gente não encontra. Por quê? Porque os tecidos dessa face são pesados. Então, eu harmonizar com seringas de preenchimento, sustentar isso, é um desafio muito grande. Sim. Então, você não enxerga casos nesse cenário. Sim. Então, eu acho que no leque dos principais desafios dentro da rotina clínica, a gente pode se deparar com esses. Sim. Mas tem um outro também. E eu acho que você vai concordar comigo. E aí, pra mim, é o nosso casamento perfeito. Aquele paciente que tem uma flacidez extremamente grande naquela face. Eu não vou conseguir trabalhar só com bioestimulador, eu não vou conseguir trabalhar só com preenchedor, eu não vou conseguir trabalhar com fio milagroso. Se eu não tiver um bom cirurgião junto comigo, eu não vou conseguir devolver a estética daquela face. Concordo. Até em casos de face, né, como você comentou, com bastante peso, né, são pacientes também que a gente indica previamente o procedimento cirúrgico, para você tirar o peso desse tecido para depois você harmonizar, né, porque senão você pode tentar fazer as melhores técnicas do mundo e você não vai ver o resultado, porque você tem muito peso, né, a gente pensando aqui nos colchins de gordura, toda a parte de estrutura anatômica, você não vai ter aquele resultado adequado que você tanto almejou, né, que aquele paciente tanto espera também, porque querendo ou não, o paciente, quando ele tá com aquela expectativa elevada, né, então também são pacientes que a gente precisa passar por um procedimento cirúrgico, assim como pacientes com excesso vertical de maxila, né, que são pacientes que às vezes são pacientes cirúrgicos também. Então, voltando àquela sua pergunta, aí que entra a gente da cirurgia, que a gente fica pensando, poxa, mas isso é cirúrgico, eu não consigo resolver só clinicamente com a harmonização. E é legal os colegas buscarem ter essa noção, ok, mas eu não opero, você não opera, mas você tem que saber quando indicar para o teu colega cirurgião. Isso faz parte da nossa formação e isso é pouco ensinado. Por isso que eu me orgulho tanto da nossa parceria, trabalhando juntas em cursos, porque eu acho que a gente consegue entregar essa visão pro aluno. Com certeza. Porque, por exemplo, não quer dizer que porque um paciente tem uma papada visualmente aparente que a indicação dele é fazer uma lipo de papada. Sim. Muitas vezes o quê? É uma deficiência óssea que está causando essa papada mais exacerbada. Muitas vezes esse paciente tem excesso de pele nessa região, não tem gordura para fazer. Exato. E você ter esse tato para determinar um diagnóstico, para recomendar um colega para resolver o caso dele, eu entendo como obrigação de todo mundo que atua dentro da estética facial. Por mais que eu não execute, eu tenho que enxergar um benefício para esse paciente como um todo. Eu tenho a obrigação de saber para onde encaminhar ele se eu não sou capaz de sanar aquela queixa. Exatamente, perfeito, excelente colocação. A gente não é ninguém sozinho, né? Todo mundo tem que ter uma equipe, tem que ter colegas para indicar. A gente não pode abraçar o mundo, né? Querer solucionar todos os casos clínicos, porque a gente não consegue. E até porque se a gente tentar fazer isso, vai ter uma pessoa que vai ser prejudicada, que é o paciente, e a gente não quer isso para o paciente, né? Então, eu tenho vários colegas que eu indico para várias situações clínicas, né? Como, por exemplo, rinomodelação. Não faço rinomodelação, eu indico para 2 colegas otorrinolaringologistas, né? Que a gente tem que ter essa conexão com todas as áreas, né? Porque a gente vai só trazer o melhor para esse benefício comum que é o paciente, né? Então a gente tem que ter essa conexão. Concordo. E assim, qual o principal medo que eu vejo dos colegas? Por que não gosta de encaminhar? Não gosta de encaminhar porque, imagina, eu vou encaminhar, eu vou perder o meu paciente. Bom, aí a gente tem alguns cenários para pensar. Número 1, você pode ter perdido o teu paciente porque o outro colega conseguiu enxergar a dor dele que você não foi capaz de enxergar. Mais um motivo para você ler o artigo e entender sobre os conceitos subjetivos. Ponto número 2, você não tem pessoas de confiança, a gente não trabalha sozinho. Eu não sei trabalhar sozinha. Eu fico carente trabalhando sozinha, eu preciso ter uma equipe junto comigo. E essa equipe não necessariamente precisa estar dentro no consultório. Às vezes ela é uma equipe formada por pessoas, cada uma no seu consultório, mas são pessoas que eu confio e que eu sei que vão executar o procedimento encaminhado e esse paciente retorna. Por quê? Porque eu indiquei para ele o que ele precisava fazer. Eu não perdi esse paciente encaminhando ele para outro profissional. Exato. Você brincou da rino, Tu. Eu não faço rinomodelação e olha quanto tempo a gente trabalha com isso. Olha como nós temos uma formação robusta. A gente já brincou sobre isso várias vezes, né? Quanto mais a gente estuda, mais medo a gente tem. Mais medo tem, com certeza. E às vezes a gente enxerga alunos saindo da graduação, indo fazer um curso de rinomodelação como porta de entrada. E eu acho que esse não é o caminho. Não é o caminho porque é uma das zonas mais arriscadas que nós temos para trabalhar.
é uma região que muitas vezes tem a função muito mais proeminente e eu vou lá tentar corrigir com ácido hialurônico. Então, essa alternativa de ter um otorrino trabalhando junto é o cenário mais lindo pra gente fazer. Com certeza. A gente pegou uma intercorrência juntas, né, de mento, de uma paciente específica, que fez o procedimento. O profissional não conseguiu dar uma boa orientação para essa paciente, a paciente acabou nos encontrando de maneira sozinha. Então ela veio buscar ajuda, foi feito o atendimento, vários profissionais envolvidos, não só nós duas, para dar esse suporte. E ela começou a contar um pouquinho a história dela quando ela fez esse procedimento. O profissional que atendeu era um profissional que estava no início da sua carreira. Não é um profissional só que está no início de carreira que pode ter uma intercorrência, né? Qualquer profissional pode ter. Nós podemos sair daqui desse podcast e atender um paciente e ter uma intercorrência. Tá tudo bem, pode acontecer. Eu tenho variações anatômicas, independente do meu nível de experiência, eu posso ter. Sim. Obviamente, dentro dessa curva eu diminuo as chances, mas pode acontecer. E ela contou que quando ela foi fazer esse procedimento, o carro-chefe do profissional era trabalhar com mento e com rinomodelação. Então você para pensar, eu tô no início da minha carreira e eu vou trabalhar logo com os maiores desafios. Saber fazer análise facial envolve também entender até onde eu posso ir, entender os meus limites, entender de anatomia. Por isso que eu cito esse caso e trago aqui no podcast também. Sim, ótimo. Eu lembro, quando a gente conversou agora, eu lembrei, quando eu entrei na Hoff também, né, fiz vários cursos de Hoff e tudo mais, mas quando eu falei, não, eu vou entrar no mundo da harmonização para trazer esses benefícios também aos pacientes de pós-operatório, né, porque eu procurei para trazer para essa parte funcional, toxina para pacientes com paralisia de Bell, preenchimento para um paciente com fissura lábio-palatina, né, que precisa ali, um paciente com lábio leporino, né, que precisa às vezes um refinamento. Então eu procurei muita harmonização por essa parte também, porque estava vindo muitas intercorrências para eu resolver. Mas eu lembro quando eu fui fazer o meu primeiro preenchimento, eu falei para a minha professora, ele vai ficar do meu ladinho aqui. Ela dava uma risada. Ela, Tuane, você faz coisa muito pior, muito difícil. Ela falou, você é professora de anatomia, você sabe. Deu, sim, por isso mesmo. Eu tenho medo que está passando aqui embaixo. Eu tenho medo, a artéria labial superior e inferior estão aqui. Então, eu lembro que eu tinha muito esse medo, esse receio no começo, né? Mas porque é exatamente o que a gente falou, estuda e acha que nunca sabe demais, né? Ou a gente vai ficando com mais medo ainda, né? Então, eu vejo assim, eu me assusto às vezes de ver alguns procedimentos, o pessoal sai fazendo procedimentos invasivos, né? E pouco tempo de estudo e já sai fazendo, igual a gente comentou ali. Né? E não é uma estratégia inteligente, né? Tu para pensar. Eu preciso entender de mercado. Qual é a principal dor dos pacientes? Toxina botulínica e lábios. É a principal queixa dos pacientes que entram nos nossos consultórios. Quantos full faces nós vendemos por dia? Atendemos em paciente na semana, no mês? Não são muitos. Agora, quantos lábios e quantas toxinas a gente faz? Vários. Sim. Então, é uma questão estratégica até para mercado. Eu vou começar por rinomodelação? Não vou. Se eu quiser fazer, essa vai ser a minha última opção. Sim. Eu vou começar por onde o mercado mais me pede. Essa é a porta de entrada. E não quer dizer que preenchimento labial é fácil de fazer. Não. Mas é uma porta de entrada com uma curva de aprendizado mais contínua, onde eu consigo evitar intercorrências com muito mais... O melhor termo não é facilidade, mas você vai me entender. Evitar intercorrências com muita mais maestria do que evitar uma intercorrência de rinomodelação. E a questão da análise facial, que é o nosso assunto. Se eu só estudo rino, eu vou enxergar problema no nariz em todos os pacientes que eu enxergar. Se eu só estudo mento, eu vou enxergar deficiência de mento em todo paciente que eu enxergar. Então, por isso que eu preciso enxergar esse paciente como um todo, para eu conseguir elaborar estratégias que entreguem resultado como um todo para ele. Exatamente. Principalmente na parte nasal e mento, né, que o pessoal usa muito como a perfiloplastia, né, que é você melhorar o perfil do paciente. A gente tem que fazer essa análise facial total, igual você comentou, se eu só faço projeção de mento, eu só vou olhar mento. E o nariz e o mento, os dois vão estar muito relacionados ali, né? Eu mesmo tive uma paciente que veio me procurar para fazer preenchimento de mento. Mas o caso dela, fiz a análise facial, qual que era a queixa dela? Nasal. Não era o mento. Não era o mento que incomodava ela. Na verdade, a queixa principal dela era o nariz. Qual que foi o encaminhamento? Pro otorrino. Ela voltou do otorrino, né, que eu indiquei para ela, feliz da vida.
E precisou mexer no mento? Não. No caso dela era totalmente nariz. Então, com o perfil, né, do nariz ali, feito todo o procedimento cirúrgico nasal, hoje ela tá muito feliz com o perfil da face dela, né? E principalmente, o que eu vi ali também? A parte funcional. Ela tinha deficiência respiratória também. Então, se a gente só preenchesse o mento, a gente ia esquecer da parte funcional. Olha a beleza disso que você falou, Tu. Por que beleza? Porque você não teve receio algum de encaminhar o paciente sem executar nenhum procedimento nele Sim. naquele momento. Que medo que as pessoas têm. Aliás, aqui a palavra não é nem medo. As pessoas têm inconscientemente uma obrigação de eu preciso vender algo para esse paciente. Eu sou muito a favor desses termos, vender sim, eu presto uma consulta para esse paciente, eu estou dando todo o meu conhecimento, elaborando a melhor estratégia para ele, mas hoje na maioria das clínicas buscam vender, vender e vender a qualquer custo, e não é a venda a qualquer custo. Eu quero que ele feche comigo um full face, para isso que serve uma análise facial muito bem feita, mas com as indicações e com aquilo que ele precisa e vai atender e vai melhorar a vida dele daqui em diante. Sim. Não vender a qualquer custo. Se ele cai onde eu tenho uma clínica focada exclusivamente em meta e número de vendas, o que essa clínica faria? Venderia o mento e daí falaria, talvez, vai lá, faz o nariz depois, para não perder aquele paciente naquele momento. Sim. E eu acho que isso fere vários conceitos éticos que a gente aprende também lá no início da faculdade, mas conforme a nossa vida anda, as nossas obrigações vão acontecendo, algumas pessoas acabam perdendo a essência da nossa real base de formação. Exato. A gente vê isso muito até na parte estética dentária mesmo, né? As pessoas com os dentes lindos, maravilhosos, às vezes indicação de faceta que você olha, parece um crime aquilo, né? Olha a linha tênue que a gente trabalha, Tu, que é o paciente chega com uma dor e eu, profissional, avalio e coloco coisas na cabeça dele que ele precisa fazer. Olha como a linha é tênue entre o que ele realmente precisa e como ele realmente se enxerga. Eu tenho esse dilema ético todos os dias, eu sempre brinco nas aulas. E, a não ser que o paciente chegue hoje para mim com algum transtorno dismórfico corporal, ele tem uma doença de como ele se enxerga, aí eu realmente não executo o procedimento. Sim. Mas lembra que é uma questão de gosto? Sim. Muitas vezes um lábio exacerbado para um paciente, eu, como profissional, olho e falo, eu acho que não vai ficar bom não. Mas ele olha e fala, mas eu tô feliz, eu quero mais e eu estou feliz, eu me enxergo bem. E não tem um transtorno, eu faço nesse paciente. Sim. Por quê? Porque é o gosto dele, ele está feliz, é a imagem que ele quer passar. Sim. Mas é mais um dos dilemas éticos que nós enfrentamos todos os dias. Sim. E agora, bem o que você comentou sobre o dimorfismo, que é muito importante a gente ter essa análise também, para a gente entender até aonde a gente pode caminhar, o que é normal, né? Porque hoje nos pacientes de estética a gente tem muito isso, né? Algo que a gente tem que cuidar muito, ter esse feeling da psicologia, não que a gente vira psicólogo, pelo amor de Deus, de maneira alguma, mas a gente ter esse feeling da psicologia e ter essa análise mental do paciente também, né? Isso é algo que nós, profissionais da saúde, a gente também tem que avaliar, porque não é normal a partir do momento que a estética desse paciente atrapalha a sua vida social, sua vida profissional. Opa, isso não é normal, né? A pessoa ter que sair da sua rotina, não ver mais pessoas, não querer mais trabalhar, porque o lábio dele afeta aquilo, né? Então a gente tem que ver muito essa parte psicóloga também do paciente. E não é só igual que a gente tá falando de análise facial, a gente tem que fazer uma análise total desse paciente, total, né? Análise psicológica também, né? Dentro desse cenário, você me conhece, então você sabe como eu sou uma grande crítica a diversos congressos que existem hoje no mercado e tem na sua grade. Hoje, claramente, 90% da grade de um congresso, ela é comprada, ela não tem indicações de profissionais que realmente têm bagagem para estar lá. Por que não colocar dentro dessas grades de congresso um psicólogo para falar e orientar um profissional da saúde, que somos nós, a ter tato de quando indicar um psicólogo para atuar junto durante aquela transformação daquela face ou durante os ajustes que nós estamos fazendo? Não é fácil ter esse tato, não é. Diagnosticar o transtorno dismórfico que nós falamos é um grande desafio. Então, por que não hoje construir eventos que sejam realmente robustos, que me agreguem e não sejam focados 100% em use a marca X, Y ou Z, né? Ele até tem uma técnica enrustida por trás, muitas vezes, numa palestra, mas é para falar sobre a técnica X com o produto Y.
Então, eu acho que hoje falta isso dentro do nosso mercado. A venda, né? Muito comércio ali. E é o que a gente estava falando, acaba esquecendo essa parte da saúde mesmo, né? Nós somos profissionais da saúde que a gente tem que devolver, claro, devolver beleza, ok? Devolver função, devolver a parte de saúde mesmo, qualidade de vida, né? E aqui vale reforçar, eu e nós, eu acho que eu posso falar como nós somos completamente a favores da indústria farmacêutica, da inovação, de novos produtos, de marcas aliadas, marcas que produzem pesquisa e ciência, mas eu preciso também ter o poder para falar de maneira independente quando eu estou comparando a melhor opção para aquele paciente, e não exclusivamente escolher o produto A ou B, porque eu sou pago por isso, ou porque eu recebi mais propaganda disso. A gente precisa construir esse discernimento. Sim, é o que a gente brinca, né? Eu tinha uma professora que ela brincava, ela falava, usar o penso, né? Ter o penso. Eu chegar num diagnóstico do paciente, volta tudo o que a gente estava falando desde o início, né? Fazer essa análise, fazer um plano de tratamento, chegar a um diagnóstico e pensar qual que é o mais indicado para essa situação clínica, não é porque essa caixinha é a caixinha bonita, que a seringa é mais linda e não sei o que, né? Mas a gente entender qual que é a reticulação, por que eu vou usar esse, por que eu não vou usar aquele, né? A gente ter essa análise, igual a gente estava falando no começo, uma própria seringa, né? A própria seringa, que eu vou fazer a aplicação de uma toxina botulínica. Às vezes a gente se preocupa com o produto que vai ser injetado, mas a gente esquece de todos os materiais em conjunto que eu vou precisar para fazer aquela aplicação, né? Qual que vai reduzir a dor e tudo mais no meu paciente. Qual é a pergunta que nós mais recebemos? Não é qual é o melhor estruturador, qual é o melhor produto para lábios, qual é o melhor produto para olheiras? A gente não recebe essa pergunta? Depende quem é o teu paciente, Sim. Como é a pele dele, que idade que ele tem, como é a anatomia dessa face, como é a morfologia. Aí eu consigo te falar qual que é o melhor para aquela opção. Então eu não tenho o melhor estruturador eleito no mercado hoje, eu não tenho o melhor produto para lábios, eu não tenho o melhor produto para região malar. Por isso, e aqui eu não tenho como não puxar para o nosso lado com o que a gente está construindo hoje, formando alunos no mercado. Nós não formamos alunos com uma única marca. Nós damos uma visão ampla para ele tem a oportunidade de experimentar várias possibilidades para ele ter tato para quando ele sair do curso, ele enxergar qual opção que ele vai ter para aquele paciente e qual é o melhor caminho para seguir. E hoje dá para falar com muita segurança. Porque, olha, eu já passei por todos os estados do Brasil dando aula. Pouquíssimos cursos trabalham com diversidade de marcas. Até porque é difícil, não é? Para nós é um desafio. Porque você acaba desenvolvendo os nossos queridinhos. Por quê? Porque eu já conheço a anatomia da seringa, eu já sei como abrir aquela caixa. Na rotina, na nossa correria, é muito mais fácil eu trabalhar com aquilo que já faço muito mais. Então, para nós também é um desafio parar, pensar e falar, opa, ao invés de pegar a caixa A, eu vou pegar a caixa B. Sim, exato. Isso que a Amanda comentou da qualidade da pele, né, da espessura dérmica, isso também tem lá no artigo, né, Amanda? Tem um passo a passo perguntando sobre se o paciente quando se queima, como que é a coloração da pele, se fica um pouquinho mais avermelhado, tudo isso tem lá, porque isso também faz parte do nosso planejamento, né? A doutora trabalha muito com os peelings também, né? Isso mesmo. Por que dentro desses quantificadores que são subjetivos, a gente também avalia até a cor da pele desse paciente? Primeiro, eu preciso ter registro jurídico disso. Como esse paciente chegou para mim? Eu tenho registrado, porque se em algum momento eu precisar, eu tenho registro desse paciente em todas as etapas dele comigo. Então aqui já é uma segurança jurídica para mim. Mas não vamos pensar nisso, vamos pensar no planejamento, que foi a grande essência do desenvolvimento dessa ficha. Se eu tenho pacientes que têm peles que são fototipos mais altos, que a gente chama, pacientes com peles mais escuras, são pacientes que têm a tendência a envelhecer menos. Aquela pele tem mais fatores de proteção, ela degrada de maneira diferente do que aquele paciente fototipo mais baixo, que é aquele loirinho de olho azul com a pele muito branca. São degradações diferentes, então no momento que eu faço essa pergunta, essa ficha me ajuda inclusive a construir a explicação para o paciente. Porque no momento que eu diagnostico aquilo, eu mostro para ele que, veja,
você tem 30 anos, você é um fototipo alto. É por conta disso que você não envelheceu tanto quanto a sua amiga, que também tem 30, mas tem um fototipo baixo, é a loirinha do olho azul. Então, aqui a gente consegue construir essa comparação. Além disso, na ficha a gente avalia aspectos relacionados à prática de exercícios. Por quê? Porque sim, se ele faz mais exercícios físicos, a toxina botulínica que eu vou planejar vai durar menos. Vai acontecer de ter menor durabilidade, a depender do tipo de exercício que ele pratica, se é ao ar livre, se não é. Então, a gente avalia isso justamente para registrar como o paciente chegou, quais eram os hábitos de vida e para reforçar com ele que tudo que eu for construir, a minha conduta vai ter uma durabilidade diferenciada, ele vai precisar voltar mais vezes ao longo do ano ali comigo para que ele se mantenha dentro daquilo que nós entregamos. Então, nós avaliamos tudo isso. Maravilha, excelente. Amanda, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Eu adorei. Tenho certeza que o pessoal vai adorar também. E eu vou deixar para vocês, né? Vou disponibilizar o link. E também, se o pessoal quiser o acesso lá, né, Amanda, para toda a parte do planejamento em português também, né? A Amanda com certeza vai estar aí à disposição de vocês, com toda a disponibilidade aí de fornecer esses materiais também. Eu tenho certeza que vai ajudar vocês na vivência clínica, né? Que é uma ferramenta que a gente está utilizando muito nos nossos cursos também. Né? Os alunos gostam bastante porque o que mais nos procuram nos nossos cursos e o que os mais alunos pedem, né, Amanda, é o quê? Auxiliar no plano de tratamento. Como que eu planejo, prof? Mas por que eu vou indicar essa técnica? Né? Principalmente para a parte toda de análise facial, mas da parte labial também, né? Porque nos nossos cursos a gente fornece várias técnicas também, porque cada paciente tem um formato, né? Cada paciente tem uma posição tecidual ali diferente. Então, para a gente ver qual é o melhor material, qual é o melhor planejamento. Então, tudo isso, os alunos gostam bastante porque eles fazem essa vivência com o paciente, tanto com o artigo, fazendo a análise, né, a parte científica, mas também a parte da vivência clínica, né? Exatamente. Inclusive, eu não tenho como não fechar esse podcast convidando quem nos escuta e é da área para vir fazer o nosso curso de mini residência ou de especialização, porque nós usamos toda essa metodologia, são aulas muito amplas, falando de análise facial e praticando boa parte das coisas que nós conversamos aqui. Exatamente. Então, além de te agradecer tu pela oportunidade, pela parceria, pela amizade e por tudo, porque eu sou muito grata por ter você hoje na minha vida, é convidar essas pessoas que estão nos assistindo para que venham, vivam conosco, ao vivo e a cores, um pouquinho do que a gente contou hoje. Com certeza. Obrigada, Amanda. Obrigada, pessoal. E a gente vai ter mais podcasts com mais convidados. Nós vamos ter uma convidada também, a doutora Ângela, que vai vir conversar com a gente, né? Médica também, que vai falar para nós também de toda a parte de intercorrência. Né? Nós vamos falar da parte de intercorrências faciais, mas ela também vai falar para nós de intercorrências corporais. Então, esperem que vem muita coisa boa. Tchau, tchau.